Ciência e Fé volta agora, entrevistando aqui nosso pastor divino, que é especializado em famílias enlutadas e que já fez centenas, né? Centenas. Tem semana que você faz 3, 4, 5 sepultamentos. sepultamentos. Então você está diante de uma pessoa que sabe o que uma família vive diante da morte. Eu perguntei para ele aqui o que mais espanta ele diante da morte. Ele falou que são sonhos perdidos, né? Quantos as pessoas choram, né? Choram. Todos choram. É. Mas você estava falando agora no segundo bloco que a solução para a morte para a pessoa que morreu em Cristo é a ressurreição, mas que todos ressuscitarão. Todos os homens vão ressuscitar, todos eles vão ressuscitar. Sejam os bons, os maus, mulheres, homens, crianças, todos vão ressuscitar. Ah, mas aqueles que se queimaram vão ressuscitar também. A Bíblia fala que o fogo vai dar de volta a vida das pessoas, né? Vai ter que devolver, a terra vai ter que devolver, né? Todos os homens vão ressuscitar. Porque mesmo nós não porque fomos as feitos moléculas nunca acabam, né? nós não fomos feitos para morrer, né, pastor? A Bíblia nos ensina que nós não fomos feitos para morrer. A morte entrou na nossa realidade por um erro de percurso da ação dos homens. Deus deu liberdade para os homens e são atributos que Deus deu para o sujeito, para nós. Mas terminando o seu raciocínio de ressurreição, Da ressurreição. Todos vão ressurgir, Isso. né, uns para a vida eterna e outros para o juízo Exatamente. A vida é um dom de Deus. Nós não fomos feitos para morrer. Embora a morte tenha entrado na nossa existência, mesmo que a morte tenha entrado na nossa existência, nós não vamos acabar. E o grande peso da morte não é só a morte física, porque a morte física, nós temos a esperança da ressurreição. E essa esperança, ela não é uma coisa, um espectro que fica diante da gente, ilusório. Ah, eu tenho esperança. Não, a esperança é algo real. A nossa esperança é Jesus, a pessoa de Jesus, para a ressurreição, para a vida. Porque nós nunca mais vamos deixar de existir. Uns vão existir em Cristo eternamente, que nós chamamos de vida eterna, e outros vão existir eternamente também, só que sem Jesus. Essa é a segunda morte. Essa segunda morte é a morte terrível, porque Deus não vai estar perto da pessoa. As pessoas se impressionam muito com o inferno, com a figura do inferno, mitológica, né? De tridentes espetando a gente, panelas de água quente, enxofre e larva, né? A Bíblia não diz que é assim, né? A Bíblia não diz assim. É a ausência de Deus. É a né? ausência de Deus, Jesus fala pastor. que é o fogo, né? Isso. O enxofre. Enxofre, o fogo que queima Para e se apaga. representar alguma coisa que possamos entender do que é a ausência de Deus. Mas mesmo porque a pessoa fica, a Bíblia fala que a pessoa fica queimando. A Bíblia não fala isso. O queimar Isso é uma para figura quem de está no linguagem tempo, para quem está debaixo de uma estrutura atômica. O corpo que a pessoa vai ressurgir, seja para viver no céu ou para viver no inferno, ele não é atômico. Não. Ele não é feito de átomos, como nós somos. E esse corpo que nós somos, ele queima porque somos de átomos. Matéria, então, né? O diabo tem o corpo dele e ele não queima, porque senão ele vivia torrado. Então, assim, a pessoa tem que ter sabedoria para entender o que Jesus está dizendo, é que seria assim, a falta de esperança no inferno... É a ausência de Deus. Tem gente que gosta. De Deus. Uma pessoa falou para mim, olha, você me dá licença? Eu quero ir para o inferno. Você me dá licença de não querer ir para o céu? A pessoa pode ir para o inferno. Eu falei assim, tudo bem. Agora, a ausência... Eu sirvo a Satanás. O cara falou isso, eu sirvo Satanás. Você me dá licença de servir a Satanás? Eu falei assim, todo pode céu, fazer, meu querido. Pode fazer. Pode servir. Agora, quando ele chegar no inferno, que ele vai conviver tete a tete com o diabo, ele vai descobrir que o diabo o enganou. E ele vai sentir a ausência de Deus. E a ausência de Deus vai causar um profundo pesar nele. E esse é o sofrimento eterno. Porque depois que nós morremos, passamos essa questão da transitoriedade, do tópico para o subjetivo, a morte é um portal por onde nós passamos e que tudo que precisa começar lá, tudo que vai acontecer lá precisa começar aqui nessa temporalidade, por causa da confissão. Nós já estamos vivendo uma realidade espiritual. Então, me segura essa aí, confissão verbal de Jesus. Sim. Garante a nossa salvação. Sim. A Bíblia diz que sim. É o que a Bíblia fala. Mas tem um autor, tem um pastor aí pregando que
nós somos só espírito e corpo. Que nós não temos a alma, que a alma é uma questão grega, que da filosofia grega e tal. Bom, em outras palavras, não resolve nada, porque para muitos a alma faz parte do espírito, enfim. Mas ele está querendo dizer o seguinte: por sermos espírito e corpo, quando nós pregamos para a pessoa, tem que ser um evangelho integral. Sim. Ele tem que ser um evangelho verbal, de confissão, mas tem que ser um evangelho que social, atua no social dele. Enfim, é mais ou menos o que a teologia da libertação, né? Teólogos católicos. Sim, que trazem, né? propõe isso aí. Que teve origem ali, que foi a origem do pensamento do Leonardo Boff e outros teólogos. Esse teólogo evangélico, ele fala sobre isso. Você vê algum fundamento? Ele cita que nós somos muito escapistas. Nós ficamos pensando na imortalidade da alma e esquecemos de cuidar do sujeito, do dia a dia. E eu achei muito perigosa o pensamento dele. Né? Uma, porque a gente não cuida só da imortalidade da alma. Pelo menos a nossa igreja aqui, a gente dá assistência para o indivíduo total no aconselhamento. A gente ensina ele como marido, a gente ensina ele a trabalhar, a gente ensina ele, a gente só não vai dar. E essa questão da integralidade do Evangelho, essa fala, esse conceito é muito legal, porque isso não se desvincula. O social não se desvincula do espiritual, né? Não se desvincula do emocional. Né? Os nossos amigos espíritas, eles conseguiram definir isso com muita graça, e isso hoje está circulando no meio político, no meio econômico, no meio intelectual, de se definir que o homem é bio, psíquico, emocional e espiritual. Então, essas 4 bases, né, isso aí é até oriundo lá daquela, o homem é corpo, alma e espírito, né? Corpo porque corpo mesmo, tá aí. Alma porque afeto, toque, carinho, abraço, honra, respeito, cuidado, zelo. Né? Essa ênfase dele entre espírito e corpo é para que nós não ficarmos pregando só na condição verbal. Sim. De aceitar a Jesus, mas não tem... Paulo fazia isso. A gente não vê, Jesus fez isso. Eu não vejo Jesus ajeitando a vida de todo mundo, nem dos apóstolos. Jesus queria comida, multiplicava e tal, ele é ele, né? Ele é ele, né? Mas eu não vejo... ele deu esse poder pra gente também. Eu não vejo ele combatendo o Império Romano. Não. Ele disse, o meu reino não é daqui, o meu reino está dentro de vós. Então a preocupação dele é uma preocupação boa, de um evangelho que ele chama de evangelho todo, do homem todo. Do integral, né? Integral. Bonito. É bacana. Real, necessário. Mas nós temos que ver que a confissão verbal é o mais importante. É o mais importante. Eu trabalho com um juiz na vara de execução aqui na cidade da Grande BH, e eu fico pensando, às vezes, na dificuldade dele. Ele tem um padrão legal que ele tem que seguir. O juiz não pode, eu quero te prender e você vai ficar mais um tempo preso. O juiz não pode fazer isso, porque senão o preso aquele cidadão pode se levantar contra o Estado e processar o Estado. Mas o ato da confissão, ele tem um efeito jurídico extraordinário. Por isso que Jesus usou eles, né? Isso, vamos dizer que seria uma teologia forense, né? O poder da confissão é algo extraordinário. E nós tomarmos essa decisão aqui hoje, por isso que Cristo se encarnou. Porque Cristo poderia ser só no Espírito, só descer de lá, mas ele se encarnou para que se fizesse justiça. Justiça. O mundo de Deus, o mundo espiritual, não é um teatro. Não é um teatro. Não, e não é um assim, teatro. a preocupação desse pastor, eu não vou falar o nome, ele tem alguns livros aí, é uma preocupação boa. Mas eu tenho que enfatizar... Desnecessária, às vezes. Desnecessária, né? porque eu tenho que enfatizar. Não é inventar a roda, meu amigo. Faz o que Paulo fez, pronto. Simples. Lê a Bíblia. Né? Paulo falou para o carcereiro, aceita Jesus e tu e tua casa serão salvos. Não é? Exato. Romanos 3, aceita Jesus. Efésios, aceita Jesus. 1 Pedro, aceita Jesus. Aí o próprio Jesus com a mulher samaritana, mulher, sou eu. Quer dizer, Jesus, ele não dá para Judas o que Judas queria. Né? Judas Iscariote era um revolucionário. E ele traiu Jesus num sentimento revolucionário de decepção. Ele não era o cara. Mas Jesus foi muito claro, e depois que ele entendeu que ele traiu, né? Que esse reino não é
Deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Jesus nunca se confundiu por causa disso. Esse mundo é transitório. Esse mundo é transitório. Esse mundo é transitório e ele é um palco de um ajuizamento. Não é um escapismo, não. Não. É vencer a morte, meu amigo. Verdade, O que é isso? É verdade. Esse escapismo. Se essa nossa existência fosse só um palco de teatro, tudo seria uma mentira. Mas é real. Por isso que nós sentimos dores, por isso que nós sofremos. É real. É real. E isso para que o céu e a terra seja trazido a juízo. Exatamente. Aí tem outras linhas de raciocínio teológico que a gente vai entrando aqui. Não, assim, a confissão verbal, ela te leva a vencer a morte. É uma decretação. E não é reencarnação. A reencarnação não vai te levar em lugar nenhum. A reencarnação não vence a morte. A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia não fala em reencarnação. Você não volta e vai vencendo. Você vence pela confissão verbal. Sim. Querendo você, acreditando ou não. Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Acho que vou ter que fazer 3 programas com você, Pastor, porque agora nós estamos esquentando. Fica à vontade aqui. Moxa, está muito bom. Realmente é gostoso. Então, já que nós falamos de confissão verbal, que ela é o centro, ela é cristocêntrica, sim, faça uma confissão verbal com quem está nos ouvindo agora, que talvez essa pessoa queira receber Jesus de todo o coração. Claro. E é isso a coisa mais séria que nós temos que falar. É verdade. Né? Eu quero dizer para você que eu leio, estou tendo formação psicanalítica, tenho formação na área de história, estudo muito na área teológica, divino também, mas nós queremos dizer da simplicidade do Evangelho, né? Simplicidade do Evangelho, né? Com todo o meu estudo, com toda a minha leitura, eu tive que dizer e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Né? Isso que muda tudo. Isso é uma libertação. É verdade. Isso é nobre, isso é trazer a libertação para o homem. Né? Esse é o Evangelho que liberta, é receber Jesus como Senhor. Faz isso com quem está nos ouvindo. Eu tive a honra de ser convidado pelo pastor Silvério para participar desse programa tão especial. Glória a Deus. Mas eu quero falar com você a necessidade de você fazer a sua confissão diante de Cristo. Quando nós vamos casar, a gente entra no cartório, entramos lá no estado civil e saímos em outro estado civil. Nós entramos só por causa de uma palavra, sim ou não, nós permanecemos ou mudamos de estado civil. A confissão também é assim, a Bíblia diz que aquele que crer no Senhor Jesus com seu coração e com sua boca confessar, você será salvo. E o que eu quero dizer para você é que você pode fazer isso agora, aí onde você está. Você pode repetir comigo essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu ouvi toda essa palavra e eu quero crer que o Senhor é o meu Salvador. E eu quero declarar confessionalmente de que o Senhor Jesus é o meu Senhor a partir de agora. Glória a Deus. Quero dizer, Pai, que o Senhor pode perdoar o meu pecado. Amém. E me dar o seu Espírito Santo, para que eu nunca mais viva sobre o peso esmagador do pecado. Me dá a alegria da tua salvação e da vida eterna, hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, faça 4 coisas. Primeiro, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, obedeça a Bíblia, porque é a sua atividade, sua participação proativa nessa relação com Deus. Terceiro, ore. Pode falar com Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar. Quarto, vá para um lugar onde você possa crescer em Deus. E quinto, fale dessa experiência que você está vivendo com Deus para outras pessoas, para que elas também usufruam da alegria da salvação em Cristo Jesus. Glória. Olha, você pode ligar para cá, para a nossa igreja, o nosso telefone é 31 3448 9898. Eu gostaria de partilhar com você algumas experiências e te acompanhar, você que está no processo Famílias de luto, enlutadas, né? Famílias enlutadas, Nós vamos te dar assistência. Nós queremos te dar essa cobertura. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe você. Você está livre para começar um novo tempo na sua vida a partir de hoje. Glória. Seja você que está confessando a Jesus hoje ou você que está enlutado, nós queremos dar uma cobertura para você e declarar que você está livre para começar um novo tempo na sua vida. Amém? Amém. Ciência e Fé termina aqui, uma unção dessa graciosa de Jesus. A presença está na sua casa. Amém. Eu estou sentindo isso. A gente termina
com a paz de Cristo em nossos corações. Deus te abençoe.